vamos voltar para a gente falar agora da antiga Mesopotâmia e dos povos da Mesopotâmia, tá? Então, os povos da Mesopotâmia foram as primeiras civilizações formadas da humanidade, tá? E ali nós tínhamos os sumérios, que foram os povos mais antigos daquela região, tá? E também ele se abrigou ali os assírios, os caldeus e também os amoritas. Mas a gente vai falar mais dos mesopotâmicos, tá? O que eram mesopotâmicos? Eles localizavam, lembra que eu te falei para vocês que lá na Crescente Fértil a gente estava cercada pelos rios Eufrates, pelo Rio Jordão, Tigres. Então, aqui na Mesopotâmia, essa região está localizada entre Tigre e Eufrates, tá? Então, está próximo à mesma região da parte do Crescente Fértil, tá? Lá mesmo no Oriente Médio. Mas hoje ela se concentra no Iraque, tá? Tá lá na parte do Iraque. Essa região ela é considerada um dos berços da civilização, ou seja, onde começou, onde foi originada a civilização, tá? Ela foi uma das primeiras, a Mesopotâmia, vamos dizer que foi uma das primeiras cidades, tá? No mundo, que surgiu no mundo. E aí, Mesopotâmia, né? O que significa Mesopotâmia? É a origem do idioma grego, que tem a ver com terra entre os rios. Então, Mesopotâmia significa que eu tenho uma porção de terra entre rios, tá? Por isso que é o nome dado, Mesopotâmia. Que faz uma menção porque ela está cercada pelos dois rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E o que a gente pode falar sobre os povos da Mesopotâmia? Ela abrigou diversos povos, né? Como eu falei, é a mais antiga civilização. Ela abrigou diversos povos naquela antiguidade, tá? Por quê? Porque os povos iam para ela atraídos pela fertilidade, porque ela estava cercada por rios. Então ali tinha como os povos pescarem, plantarem. Então o solo ali era um solo maravilhoso para tudo isso. E aí tinha a garantia, né? As cheias desses rios garantiam essa fertilidade do solo também. E muitos, entre esses números de povos, a gente pode citar alguns exemplos, como os sumérios, que eu falei mais cedo, os amoritas, os assírios e os caldeus, tá? São povos que também estiveram nessa região mesopotâmica, lá na antiguidade, que fizeram parte dessa região, porque eles eram atraídos por causa daquela região ser fértil, tá? A sobrevivência lá era muito melhor, tá? E aí, outros povos também tiveram lá relevância, chegaram lá, estiveram, mas esses que eu citei exemplo, tiveram em maior quantidade, tá? E falando mais, se a gente parar e analisar, esses primeiros povos que ali estiveram, eles estabeleceram, os sumérios foram os primeiros, né? Então, eles chegaram lá e eles fundaram as primeiras cidades da região. Tá? Eles chegaram na Mesopotâmia, lembra que eu falei lá na anterior, lá na parte do Crescente Fértil, que começou a crescer cidade, os povos começaram a chegar, começou a se formar o sedentarismo, já não foi mais o nomandismo. Por quê? Porque eles chegaram e começaram a se unir, os povos a se unir. E os sumérios foram os primeiros povos que chegaram a fazer isso, a se unir e formar cidades naquela região, tá? Então lá teve a cidade de Ur, Uruk, Erido, né? Exemplos de cidades. São cidades que foram suméricas, né? Cidades pelos povos feitas, né? Criadas pelos povos sumérios, tá? Essa cidade também teve constante estado de guerra. Porque, na realidade, percebe-se bem o seguinte, não existia, né? Aquele pedaço ali dono, vamos dizer assim. E aí, imagina isso aqui, ali é fértil, é a briga de cachorro grande. Eu quero esse pedaço, não, eu quero, eu vou ficar. Por que você vai ficar? Você é melhor do que eu? Você não é melhor do que eu? E aí começou a guerra entre os povos para adquirir, para ficar com aquela melhor parte, tá? Porque realmente a Crescente Fértil
fazia com que eles o quê? Evoluíssem em termos culturais, em termos financeiros, em termos econômicos, né? Que era que na época mais importava. Então eles tiveram um constante estado de guerra, uma com as outras, pela disputa dessas terras férteis, tá? Cada uma delas possuía um deus ou uma deusa. Elas adoravam, cada uma tinha uma adoração por um deus ou uma deusa, tá? E aí, eles construíam seus deuses, seus templos, cada um tinha a sua crença, tá? E construía seus templos, e os templos eram conhecidos como zigurates, tá? Então, quando falava assim, fulano tá lá nos zigurates, já sabia que ele estava lá no templo, tá? Fazendo lá a parte dele religiosa, no que eles acreditavam. E aí as cidades suméricas, elas também desenvolveram uma característica típica de agrupamentos humanos. Elas faziam agrupamentos diferentemente de classes sociais. Elas agrupavam, né? As pessoas se agrupavam independente da classe social. Não tinha nada a ver se você é rico, se você é pobre. Elas se agrupavam independente da classe social, tá? Existia uma classe bem estabelecida, poder aquisitivo maior e privilegiado, é óbvio, e que vivia à custa do trabalho das classes baixas, como até hoje acontece isso, né? Quem tem mais, né, tá sempre escravizando, vamos dizer assim, quem tem menos. E aí eles criaram a primeira forma escrita da humanidade. Quem? Os sumérios, conhecida como escrita euneiforme, tá? A primeira forma escrita foi escrita como cuneiforme, tá? A escrita cuneiforme, ela foi desenvolvida pelos sumérios, tá? Antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, bem antes de Cristo. E para manter registro sobre a contabilidade do comércio, eles registravam ali o que eles gastavam, o que eles tinham de lucro, era registrado nessa escrita cuneiforme, tá? E aí, dentro disso tudo, foi se surgindo várias situações, tá? Foram se surgindo os outros povos, e aí teve o código, o principal rei dos amoritas. Ele foi, teve povos, né, vários povos, um dos povos foi os amoritas. E o principal rei do amoritas foi o rei chamado Hammurabi, tá? Hammurabi, ele era responsável por expandir as fronteiras do primeiro império babilônico, da Babilônia. E aí ele atribuiu-se a Hammurabi o feito de ter promovido uma grande, assim, desenvolvimento de plantio agrícola. Quando ele chegou, ele fez um grande crescimento de plantio na agricultura. E aí, com a construção de inúmeros canais de irrigação, ele inovou, ele chegou e inovou. Ele também ficou conhecido por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas, né? Ele começou a criar leis, porque lembra que eu falei que cada um queria um pedaço de terra e brigava, guerreava? Então ele começou a criar leis mesopotâmicas daquela região, em um mesmo código, ou seja, que teria o mesmo código. Então essa lei ficou conhecida como Código de Hammurabi, tá? Esse Código de Hammurabi, ele estabelecia, ele agrupava uma série de leis, tá? Era como se fosse a Constituinte hoje em dia, tá? A Constituinte da gente, 1889, que mudou, cada hora tem uma emenda, tem um artigo. Ele constituiu, dentro desse código, uma série de leis tradicionais dali, da Mesopotâmia, que já vinha dos povos que ali estavam, suméricos, enfim. E sobre o tema da lei, o tabelião, da lei talião, a lei que era crucial era olho por olho e dente por dente. Ou seja, de acordo com esse código olho por olho e dente por dente, todo aquele que cometesse algum delito teria uma punição proporcional e equivalente ao dano que tivesse causado. Então, esse código é inesquecível, né? Que a gente usa muitas vezes hoje, né? Olho por olho e dente por dente. Então, você não fez dessa forma comigo? Então, você vai receber desta mesma forma. Era assim que acontecia antigamente, tá? Então, esse código de Hammurabi, ele era isso. Ah, não foi assim que você fez? Você não cortou o pescoço dele? Você não matou cortando o pescoço dele? Você vai morrer com o teu pescoço cortado. Olho por olho e dente por dente. Era desta forma que acontecia, tá? Esse código de Hammurabi. E aí, o que acontece?
Após a morte do Hammurabi, o primeiro império babilônico, ele passou por um processo de enfraquecimento, né? O Hammurabi veio a falecer e o primeiro império, que era dele, começou a se enfraquecer, tá? E aí começou a se ter intrigas políticas, rebeliões. Isso é, gente, até hoje, né? Se você não tem lá em cima, no poder, um gerente, né? No caso, a gente, um presidente, para gerir um país ou uma nação, começa assim, começar as intrigas, começar a enfraquecer. Isso aí é o natural. Então, para vocês verem que isso vem de lá desde os primórdios da humanidade, tá? Isso não é agora. E aí, o que acontece? A chegada dos povos estrangeiros chegou, olha só como que abriu a porta. Vieram outros povos que já não faziam parte dali. Os povos estrangeiros contribuíram para o fim do domínio babilônico. Então, a Babilônia, que tinha dominado aquelas regiões da Mesopotâmia, elas começaram o quê? A ter queda do domínio. Elas perderam o domínio daquela região, tá? E aí, nesse período, tiveram um ataque os cassitas e os hititas, porque eles chegaram, né, como estava fraco aquela parte daquele povo, eles começaram a atacar para tomar aquela terra, tá? Então, é importantíssimo eu entender que naquela época, né, que a gente fala da antiga Mesopotâmia e dos povos que ali viviam, que a antiga Mesopotâmia é aquela, vamos dizer, foi a primeira cidade da humanidade, primeiros povos que surgiram, primeira civilização. Os povos que ali vinham, eles vinham e ficavam ali porque ali proporcionavam para eles terra fértil, melhor qualidade de vida, ascensão, né? E por causa disso, houve guerras, brigas. Os povos começaram a se agrupar, a se unir para poder conquistar mais terras. E aí a Babilônia tomou conta também e teve o Império Babilônico, onde o Império Babilônico estabeleceu regras. Dentro dessa regra tem o Código de Hammurabi. O Código Hammurabi, o delito dele, o que é o Código de Hammurabi? São diversas leis mesopotâmicas dentro desse código, como se fosse uma constituinte que vocês hoje ouvem falar, mas que o principal dele, né? O que ressalta esse código é o olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa citação? Quer dizer que da mesma forma que você cometeu o delito, você vai sofrer esse delito. Então, dando um exemplo que a tia falou. Se você matou ali, o soldadinho fez um delito, cortou o pescoço daquela pessoa e matou cortando o pescoço, você vai morrer com o teu pescoço cortado também. É desta forma, olho por olho, dente por dente. Isso é importante saber. Importante saber também que após a saída, após a caída, ou seja, o falecimento o falecimento do Hammurabi, o que aconteceu? Começou a enfraquecer a Babilônia, porque não tinha ninguém depois dele para gerir do modo que ele estava gerindo, né? E aí o que aconteceu? Outros estrangeiros, outros povos chegaram naquele local e começaram a dominar, guerrear e tomar aquele local. Então ali começou uma nova história da humanidade, tá bom? Então falei da crescente fértil, falei da antiga Mesopotâmia, falei do Código de Hammurabi e vou falar para vocês dentro disso aí. Então, já estou falando das primeiras organizações políticas, que tá falando disso aí também, dos códigos de Hammurabi e os povos que chegaram lá e começaram a estabelecer. Tá ok?